Bom dia. Vamos dar continuidade à nossa leitura hoje do livro Confiança, Doação e Gratidão. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6, Trimembração Social. Em capítulos anteriores, falamos da polaridade entre doar e comprar. Queremos agora introduzir essas duas atividades humanas fundamentais num contexto social mais amplo. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial e mais fortemente em seu final, ficou claro que essa guerra representava um sinal marcante de que a necessidade de um conceito social fundamentalmente novo se impunha. Antigas estruturas hierárquicas e relações feudais sobreviventes haviam experimentado definitivamente sua bancarrota. A consciência moderna e o sentimento de liberdade emanado desta requeriam e possibilitavam uma nova ordem social. Por meio de suas pesquisas de ciência espiritual, surgiu para Rudolf Steiner a possibilidade de descrever os contornos dessa nova ordem social, não como programa partidário ou como conceito, e sim como impulso evolutivo. O interesse em sua visão, no sentido do organismo social, é que o novo não jaz oculto no próprio padrão fundamental, e sim na relação entre as partes integrantes entre si e destas com o homem. Como se imagina isso? O padrão fundamental da sociedade tem sido sempre uma imagem espelhada do macrocosmo, e com isso, do homem como microcosmo. A mais antiga cultura, a cujo respeito ainda temos documentos, a da Índia antiga, era hierarquicamente ordenada em 3 castas. A mais elevada delas era constituída por sacerdotes e iniciados. Eles dirigiam a cultura teocracia e se orientavam por Brahma, o Criador. A casta do meio era constituída por guerreiros e funcionários. Eles cuidavam da vida jurídica, ou seja, da segurança externa e da ordem interna, e se orientavam por Vishnu, o guardador ou o criador. A terceira casta, a mais inferior, estava reservada aos comerciantes e artífices. Eles cuidavam da vida econômica e se orientavam por Shiva, o destruidor. Os párias, entre outros os agricultores, não constituíam nenhuma casta em si. Eles se encontravam fora da ordem sagrada, já que, por sua forte ligação com a terra, eram vistos como impuros. Essa ordem apresentava 2 características. Em primeiro lugar, o relacionamento das castas entre si era hierárquico. Em segundo, o homem estava fixamente enquadrado nessa ordem. Durante a vida inteira, ele pertencia a uma casta principal ou inferior. Esse padrão deveria ser conservado por muitas culturas até nossa época. Um minutinho, tem gente entrando. Quando Platão, em sua obra O Estado, descreve a ordem ideal da sociedade, no fundo fornece a mesma imagem. No topo da sociedade estão os artistas, filósofos e iniciados. Depois, seguem-se os guerreiros e funcionários. E, finalmente, os artífices e comerciantes. Os servis escravos estão excluídos dessa ordem. Se dermos um grande salto para a Idade Média, essa imagem ainda poderá ser reconhecida. O Estado, formado por classes, é constituído pelas categorias dos docentes, militares e agricultores, e pela Igreja, a nobreza e a burguesia. Tampouco, nesse sistema feudal,
os servos eram incluídos. Das duas mencionadas características, principalmente a primeira, a ordem hierárquica das castas, está em movimento. Quando as vivas fontes de inspiração começam a esgotar-se, a vida espiritual perde seu óbvio papel de liderança. A vida jurídica inicia sua emancipação e uma direção laica assume lugar ao lado da espiritual. O Papa e o Rei lutam pelo poder. A vida econômica, porém, ainda não despertou para a independência. Isto só irá acontecer nos tempos modernos. Com a República Mercantil de Veneza e a Liga das Cidades Hanseáticas, inicia-se um novo desenvolvimento que conduz à Revolução Industrial, em que empreendedores livres se desprendem de todos os compromissos eclesiásticos e seculares. Embora as três partes integrantes comecem a desprender-se mutuamente no decorrer desse processo, o conceito hierárquico ainda continua existindo, o que significa que um dos três elementos quer ter a predominância. A pergunta sobre a qual deles o faz é respondida no Oriente, diferentemente do que no Ocidente. Aqui, a vida econômica se torna cada vez mais dominante e os campos político e cultural se submetem. No Oriente, os czares e depois deles os líderes comunistas sempre ambicionaram uma convivência teocrática. No sistema comunista, a ideologia da elite partidária é o leitmotiv. Subjugada a ela está a imensa casta dos aparachiks, não sei se eu falei correto, são os funcionários públicos. E na base encontram-se os trabalhadores e camponeses, martelo e foice. Ambos os sistemas necessitam do Estado para alcançar suas metas. Desse modo, surge, tanto no Ocidente como no Oriente, um Estado unitário, burocrático, que perpassa todas as áreas da vida. No Ocidente, com coloração mais tecnocrática, e no Oriente, mais fortemente ideológico, porém, ambos convergentes em seu caráter. O segundo axioma da antiga estrutura social, um minutinho, Nina chegando. O segundo axioma da antiga estrutura social, a ligação de pessoas a uma casta, foi colocado em movimento. Cidadãos livres começaram a movimentar-se por todas as classes. Por ocasião dessa tão evidente bancarrota da antiga estrutura, Rudolf Steiner faz o seguinte: diz ser chegada a hora de sancionar o que já há muito tempo se via anunciado numa correnteza submersa e agora queria vir à tona. Nesse momento, ele indica duas coisas. Primeira, os três subsistemas sociais: o espiritual cultural, a vida jurídico-política e a vida econômica. Se emanciparam tanto e se diferenciarão tão nitidamente em sua característica que qualquer tentativa de uma hegemonia de um sobre os demais tem consequências catastróficas para a qualidade da vida da sociedade. No lugar de uma estrutura vertical de poder, precisamos aprender a pensar horizontalmente, situação em que os subsistemas em relativa autonomia são, mesmo assim, capazes de servir uns aos outros. Ai, meu Deus, eu fico pensando, os pensamentos do Rudolf Steiner, né? Não parece que foi no século anterior, né? É muito atual, né? Incrível isso, né? É Muito, muito muito atual. incrível. Segundo, o homem se desenvolveu tanto em direção à liberdade e autonomia
que não quer mais ser classificado socialmente como objeto de uma dada estrutura social. Nossa, ela tentando entrar, mas Mara não consegue. Ele quer e pode, de certo modo, permanecer fora dessa estrutura e, sob responsabilidade própria, proporcionar estrutura a ela, sendo parte determinante, tanto na vida espiritual cultural, como na política e econômica. É ele, o homem, e não um superestado que interrelaciona os três membros componentes do organismo social, tomando-se desta maneira, na vida social, sujeito formador, em vez de, como até então, objeto passivo. Alguém quer comentar alguma coisa? Cíntia, além do que você falou, né, que é super atual, é assim, você percebe que quando a gente não segue a ordem do macro, a gente tudo degenera, denigre, decai, né? Fica bem subinstância mesmo, né? É muito incrível isso, né? Vai E o que eu estou degenerando mesmo. pensando aqui, né, que quando a gente estuda sobre as hierarquias, né, o homem é o único ser em liberdade. As demais hierarquias, eles não têm liberdade, né? Os anjos, arcanjos, serafins, arqueus, né? Em liberdade somos nós, né? E aí, quando ele coloca isso, né, que nós é que somos o sujeito formador e não um objeto passivo, né? Que entrelaça, que impermeia todas essa estrutura, aí a gente fica pensando mesmo na nossa responsabilidade, né? Como seres de liberdade, o que que a gente faz nessa estrutura, né? Se a gente a mantém desagregada ou se a gente coloca isso como um grande organismo mesmo, né? Na horizontalidade, né? Mas o que a gente tem feito é o contrário, né? Ficar na verticalidade, né? Dessa estrutura, manter a verticalidade dela, né? Interessante que, trazendo o mantra do nada é por acaso, a leitura do verso que eu fiz agora, que é do próprio livro, e que traz essa hierarquia de agradecimento, né? O vegetal agradecendo a pedra, o animal agradecendo ao vegetal e tudo mais, e junto com o que a Cíntia está trazendo das hierarquias espirituais, a imagem que se forma é de que só que eles são o que são. Né? A gente fala várias vezes sobre isso, que nós somos os únicos seres, né, nessa composição que tem o famoso vir a ser. A gente não nasce pronto. Então, quando a Cíntia traz para a imagem das hierarquias, eu penso a mesma coisa. Penso não, me remete de novo a esse ponto de que nós estamos em transformação e eles não. E que isso causa uma certa inveja. Se é, não é? Porque, assim, ter a liberdade. Então, imagina o que seria para nós sermos seres presos a uma estrutura que o começo, meio e fim dessa estrutura é eternamente a mesma coisa. Sem nenhum tipo de movimento. Não tem movimento de expansão, não tem movimento de transformação, não tem... Né? Não tem. É um estar. E é por isso que a gente tem as crises, né? Abençoadas sejam as crises, que, pelo visto, só nós passamos por elas também, né? Assim, da forma emocional que a gente reconhece e tudo mais, porque elas nos levam além. E aí, quando a gente passa por elas, aí, não sei se faz sentido isso, mas quando a gente passa por elas, a gente redime os demais. Sim. E daí, quando eu cresço, eles também crescem. Sim. Muito bonito isso.
Mais algum comentário? A gente segue. Seguir? Ora, o que tem tudo isso a ver com o tema principal deste livro? Isso pode ser esclarecido se observarmos especialmente as características da vida econômica e cultural e examinarmos suas interrelações. A característica da vida econômica é a divisão de trabalho. Cada um trabalha para o outro. De fato, embora ainda não de acordo com nossas intenções morais, aqui nós realizamos altruísmo e fraternidade. No 6º capítulo da primeira parte, nós falamos sobre como, por meio da divisão do trabalho e da assim provocada dependência mútua, a vida econômica se torna o grande campo de exercício para o desenvolvimento de forças da confiança. Altruísmo e fraternidade são os princípios condutores da vida econômica. Para funcionar nesse sentido, a vida econômica requer o maior cuidado na percepção das necessidades mútuas e na conciliação das possibilidades, a fim de também satisfazer essas necessidades. Nós precisamos lidar economicamente com as matérias-primas e não produzir mais do que o outro necessita. Isto aponta para uma meticulosa atividade de observação, acordos precisos e planejamento concreto. Reconhecemos aqui a esfera objetiva, quantitativa, pragmática, que já abordamos anteriormente ao falar no primeiro capítulo dessa segunda parte sobre a característica da vida econômica. Quantificar tudo e expressar tudo em valores monetários. Aí tem uma observação. Existem 2 sintomas que apontam para certo efeito de desequilíbrio quanto à dominância do aspecto quantitativo na vida econômica. O primeiro consiste no fato de, já há algum tempo, empreendimentos publicarem, junto com o relatório financeiro anual, puramente quantitativo, outro com direcionamento fortemente social. O passo seguinte nesse caminho é de data mais recente e diz respeito a um relatório de meio ambiente, um relatório verde. O segundo sintoma concerne a uma matização do conceito de crescimento econômico, essa vaca sagrada, a qual se faz toda e qualquer oferenda. A medida para esse crescimento é o Produto Nacional Bruto, PNB, uma medida essencialmente quantitativa, que não registra nenhuma diferença qualitativa entre os fatores que fomentam o crescimento. Poluição crescente em seja business do meio ambiente. Criminalidade crescente ocupa a polícia, advogados, a indústria de segurança. Mais acidentes automobilísticos trazem mais trabalho para as oficinas de conserto e de desmanche. Saúde pública decrescente enseja crescente movimento financeiro para a indústria médica. Gastos para a defesa nacional têm o mesmo peso que investimento no ensino. Tudo que cria movimento financeiro no PNB. Contra isso, porém, cresce agora uma resistência. É preciso ficar bem claro à custa de quem ocorre o crescimento econômico. Numa primeira tentativa nesta direção, o United Nations Development Program, desculpa, Sil, que eu li errado, Programa de Desenvolvimento, a Sil é minha professora de inglês, Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, diferencia 5 espécies de crescimento às avessas. Crescimento sem emprego. Tentando aqui. Crescimento sem emprego, mais PNB, porém, desemprego crescente. Crescimento sem escrúpulos, mais PNB, porém, uma fenda a se aprofundar entre pobres e ricos. Crescimento sem direito a voto,
mais PNB, porém, democracia desmoronando. Crescimento sem raízes, mais PNB, porém, à custa da identidade cultural do próprio país. Crescimento sem futuro, mais PNB, porém, à custa do meio ambiente. Sabe o Gente, que me lembrou aqui agora? Não sei se vocês já aconteceu isso com vocês. Isso é tão sutil, mas ao mesmo tempo é tão escancarado que eu lembro quando eu me divorciei e eu fui renovar o seguro do meu carro, ele foi mais caro. Aí eu perguntei para a seguradora, mas por que ele está ficando mais caro? Ela falou, porque você mudou o seu estado civil. Então, uma mulher que é divorciada, o mercado entende de que ela vai sair mais, então ela tem mais propensão a acontecer algum sinistro com o carro, então o seguro é mais caro. Cíntia, mas olha só, a gente está com esse PNB, né, que você leu, é B ou P? É, B, é né, de B. bola. Ele significa. Cadê aqui? Deixa eu voltar onde que Produto está. Nacional Bruto, não é? Ah, é o Isso, P, Produto isso, Nacional Bruto, isso. isso. Ô, gente, a gente está totalmente nessa condição. Então tá tudo degenerado. Como é que a gente vai? Você entende? Tá tudo degringolado mesmo, né? Então, assim, você deu só um exemplo, mas a gente poderia achar vários exemplos para cada um desses aspectos que você acabou de ler, porque tá tudo Hum, assim, tá tudo hum, desequilibrado, né? Então, assim, uhum, eu tinha uma amiga que falava um negócio muito engraçado. Ela falou assim, ó, tá na hora da gente fazer uma reunião lá com o dono dessa situação e falar, ó, deu ruim esse negócio de livre-arbítrio, começa tudo de novo, que a gente não soube lidar com isso muito, não. Ai, caramba. Então, assim, né, é tudo pela graça, eu acho, né? A gente vai ter que ter uma mobilização pela graça para voltar no prumo, né? Porque não, assim, esse negócio que a Silvia falou do livre-arbítrio, Silvio, eu queria fazer um contraponto, por exemplo. As hierarquias são o que são. Ah, dá um pouquinho de inveja. Eu fico pensando, poxa, se eles são o que são, eles não têm esse sentimento. Não sei, fiquei pensando sobre isso, né? Porque eles são movimento, eles são sabedoria, eles são lá, lá, lá. E esse tipo de sentimento, eu acho que é mais para aquele que está mais próximo, né? Pertinho de nós. Não, ué, Não será que Lúcifer não? não. Mas Não, então, ele é o Lúcifer mais não próximo. é. O mais Mas, próximo. Não os mais então, mas elevados. André, mas Lúcifer não é o que causou o forrobodó todo, justamente porque nós temos a liberdade e ele não tem? Então, mas assim, fiquei pensando sobre isso, Silvia. Se a gente é que tem que redimi-lo, então ele foi um instrumento. Teoricamente, ele não causou, ele se predispôs a parar a sua Aí evolução para sim, fazer isso. Entende? sim. Então, nesse sentido, ele também não, entende? Ele é o que é. Entende? Nesse lugar que eu fiquei pensando. E aí, essa decadência nossa, nossa, a Cíntia deu esse exemplo, mas são N exemplos, né? Imagina, a gente paga um preço caro, né, dessa degeneração, né? Eu não sei, me veio isso. Ela escreveu aqui que ela vai ver o interfone, e se alguém puder continuar a leitura. Ah, eu continuo. Tá bom. Ah, vai lá, Camila. Não, vai você então. Voltei. Nem deu tempo. Ainda estou esperando coisa do Brasilidades aqui, mas não é, não. Deixa aí lá. Onde que a gente. Aqui. Finalmente, todas essas atividades encontram sua conclusão e seu sentido no processo de compra. Se direcionarmos agora nosso olhar para a vida espiritual cultural, dito resumidamente para a vida espiritual, veremos que ela está na maior polaridade imaginável com a vida econômica discutida anteriormente. Ao falar de vida espiritual,
estamos pensando em tudo o que tem a ver com ciência, arte, religião, com educação, formação e área da saúde. Para as pessoas que estão ativas nessas áreas, poderia valer o mesmo que na vida econômica. Na divisão do trabalho, satisfazer as necessidades do outro. Mesmo assim, essas necessidades em si são de um tipo completamente diferente e, por isso, exigem também outra qualidade no processo de produção. Na vida espiritual, trata-se de necessidades essencialmente pessoais no campo do desenvolvimento, onde o resultado, além disso, ainda não pode ser predito. Trata-se do desdobramento dos meus talentos, do desenvolvimento das minhas capacidades, da cura da minha doença, da minha vivência religiosa, da minha expressão artística, do meu processo de pesquisa científica. Nenhuma dessas necessidades pode ser saciada pela aquisição de um produto no mercado anônimo, e sim mediante um processo em que não somente eu estou incluído, mas também um outro ou mais outros: o professor, o médico, o terapeuta, o sacerdote, colegas de ciência e até mesmo o público com senso artístico. Processos desse gênero têm uma dimensão temporal própria, não previsível, e um resultado igualmente pouco previsível. Por isso, eles não podem ser planejados, seja em vista do tempo, seja do dinheiro, e tampouco podem sucumbir às legislações do mercado e à transação de compra e venda. Na vida espiritual aqui caracterizada, no fundo se trata de receber dádivas, cuidar delas e doá-las adiante. Nessa vida espiritual, trata-se de talentos, capacidades, pré-condições físicas que foram presenteadas e que também vêm a ser mais desenvolvidos graças à ajuda doadora de mestres de ensino, terapeutas, conselheiros em desenvolvimento e outros que desempenham um papel em minha vida. E o que foi desenvolvido dessa forma, em termos de capacidades, pode ser novamente doado a outros. Está claro que com os processos aqui descritos, em que o doar tem um papel central, a qualidade da liberdade combina. Tudo que quer desenvolver-se nessa vida espiritual precisa, para isso, dispor de espaço livre. Todas as tentativas de receber de antemão esse espaço de desenvolvimento com base em pontos de partida comerciais, políticos ou ideológicos se efetuam à custa da qualidade, em termos comerciais, da receita dessa vida espiritual. Ora, se o âmbito da compra e o âmbito da doação dispõem tão claramente de um território próprio, qual será então seu relacionamento? Como será seu diálogo e qual papel desempenha nisso o âmbito dos acordos, expressão com a qual estamos nos referindo ao cerne da vida jurídico-política? A ligação entre as vidas econômica e espiritual salva-as do forçoso declínio. A vida econômica depende espiritualmente da vida espiritual, e a vida espiritual, por sua vez, depende materialmente da vida econômica. Somente por meio de uma corrente de capacidades, forças, iniciativas, resultados científicos, saúde, motivação e assim por diante, é que a vida econômica pode tornar-se produtiva. Essa corrente nutritiva da vida espiritual para a econômica tem o caráter de doações. Talentos e força de trabalho não podem ser vendidos.
As pessoas gostam de colocar à disposição de outras o que desenvolveram. Elas deveriam poder escolher em liberdade o local onde pudessem doá-lo, a fim de fazer jus às necessidades do outro. No capítulo anterior, nós falamos sobre o papel que a gratidão desempenha no sentido de despertar essa força moral que nos possibilita doar adiante. Trata-se aqui, de fato, de doar adiante, pois, apesar da realização própria, o que a pessoa conquistou para si pode ser sentido, mesmo assim, como dádiva, como algo que ela não deve guardar para si, e sim doar adiante. Algum comentário? Cíntia, se eu entendi bem, a vida jurídica, né, porque aqui ele está lembrando, diz respeito a esse equilíbrio entre as duas anteriores. E aí, desse equilíbrio, como resultante, eu tenho a gratidão, que ele faz dessas três coisas os três títulos do livro, né? Então, na vida econômica, confiar, na vida cultural, doar, e na vida jurídica, quando tem esse equilíbrio entre essas outras duas primeiras, eu tenho a gratidão. Gente, uma coisa assim, como eu não pensei nisso Incrível, antes? né? Não, assim, a teoria do óbvio não existe mesmo, né? É incrível, né? Incrível. É incrível, gente. Ai, cara. É É isso, muita. né, que eu entendi, A né? gente Tô vê tentando... assim que é inspiração mesmo, né? Sim. Realmente, esse livro, para Hum. mim, realmente assim, é pensar fora da casinha. A gente fala tanto nessa expressão, né? De pensar fora da casinha. Esse livro, para mim, ele é isso, é a oportunidade da gente pensar fora da casinha, né? E assim, né, a gente fica pensando aqui, né, esse autor, né, o Lex, que chegou nessa brilhante conclusão por uma inspiração, vamos falar como a Silvia trouxe, eu fico pensando, os grandes cabeçudos que estão nessas três divisões, não pensa isso não, nunca pensou, não estão nem aí, sabe, assim, cara, é isso que eu fico, né, assim, a turma do jurídico nunca pensou sobre isso, a turma do cultural, a turma do cultural um pouco menos, vamos dizer assim, mas a turma do econômico, né, menos ainda, né, por isso, aí eu entendi porque que, né, nas minhas relações, por causa da minha formação, que fala que a economia é uma ciência antinatural, né, por causa do jeito que está posta, né, porque ela é um fim em si, e se tornando um fim em si, jamais vamos ter confiança, né, então é muito incrível, né? Mas se você pensar assim, quando você fala, né, da turma do, né? E nós estamos em qual turma? Então, nós estamos dentro dessas turmas com as nossas respectivas formações, porque a gente se personifica, né? Eu sou a Andréia que se formou em tal coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a turma do incluindo eu, nunca pensou nessa coisa tão óbvia. Assim, e a gente agoniza aqui nos nossos processos diários de trabalho, de relação, né, tal, por causa disso, porque a gente se distanciou, né? Se você E pensar, por exemplo, né, eu sempre é algo que fica muito premente para mim, porque aqui em Minas a gente tem toda essa questão com a mineração, por exemplo, né? Esse essa coisa desenfreada, né, da mineração, tudo o que aconteceu, né, aqui de tragédia em função da mineração, essa questão da Serra do Curral aqui em Belo Horizonte, né? Então a gente está sempre voltado para isso, assim. E as pessoas vão lá e abraçam a serra e faz manifestação, né? Mas a que serve a mineração? A mineração, ela hoje, né? Hoje não, né? Ela começou a existir em função do nosso consumo. A gente quer computador, a gente quer telefone, a gente quer carro, a gente quer panela, a gente quer tudo isso. É tão comum, por exemplo, as casas, né?
terem mais de um aparelho de televisão. Um exemplo simples, assim. Tem mais de um aparelho de televisão. Para quê? E aí você vai lá, abraça a Serra do Curral, você não quer que a mineração vá adiante, mas você consome. Se a gente conseguisse, pelo menos, consumir uma coisa. Uma coisa. Agora, para quê? Por exemplo, eu quero ter uma televisão, então eu tenho uma televisão, né? Eu não assisto várias televisões ao mesmo tempo, mas a gente consome várias televisões ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, a gente vai lá e abraça a Serra do Curral. Entende? Então, Assim, como que a nossa, gente... totalmente, tudo a ver. Agora, o Cíntia, se eu, é porque eu não tenho livro, meu vai chegar, porque eu falei, esse livro a gente tem que ler várias vezes, então eu já estou eu adquiri. Mas, assim, pelo que eu anotei aqui, se eu prestar atenção na leitura, esse equilíbrio está na vida cultural, que ali que se mensura quanto que você vai fazer de produto, que a produção, o produto está no econômico, né? Aquilo porque eu produzo de acordo com a divisão do trabalho e a dependência mútua, está escrito lá, né? Que Uhum, você falou. Então, assim, eu vou produzir tantas mil panelas por causa que eu tenho que saber aqui na vida cultural esse quantitativo, mas numa forma de doação, sabe assim, eu vou precisar de duas panelas, porque uma eu vou fazer um molho aqui que eu vou doar, sabe assim, e aí a gente perdeu tudo, né? Porque a gente põe essas televisão em cada cubículo nosso para ficar em si mesmando e não doando nada, não, sabe sim, assim? sim. Nossa, gente, socorro. Agora eu fico olhando assim, meu, e nós, quanto sapato, né, as mulheres? A gente só tem dois pés, né? Tipo isso, Não vamos é? nessa. Ai, meu Deus. A Cecília, na reunião passada, eu não consigo nem doar meus livros. Ai, caramba. Pois é. Mas é isso aí, né? É... Então, vamos continuar aqui. Diante dessa corrente espiritual de doação, está uma corrente material dupla, uma menor de ciclo breve e uma maior com fôlego mais longo. A pequena é constituída por ganhos que, pelo rendimento econômico comum, refluíram do mercado. O cliente pagou os esforços de uma organização com uma contrapartida financeira. Esta é dividida de maneira justa entre as pessoas em questão, para que elas possam cuidar de seu sustento e, assim, criar para si a base material que possibilite apresentar novamente uma prestação econômica desse tipo. As pessoas não vivenciarão isto como doação, mas como um preço pelo qual venderam sua força de trabalho e que está estabelecido no acordo salarial. Mesmo assim, também nessa corrente, é possível perceber o caráter de doação. O acordo salarial não pode criar efetivamente esses ganhos. Estes devem muito mais surgir sempre renovadamente pelas reais contrapartidas dos consumidores e por sua distribuição justa dentro da comunidade produtora. Do mesmo modo, como é possível criar as condições para o desenvolvimento de talentos, mas sendo preciso, mesmo assim, aguardar em confiança para saber se eles desenvolverão de fato e, quando isso acontecer, aceitar o presente com gratidão. O mesmo ocorre do outro lado do espectro. Pode-se muito bem preparar as condições para um esperado rendimento econômico e para a contrapartida do mercado, e com isso para os ganhos. Mas quando esta ocorre de fato, pode-se mesmo assim considerá-la como presente e recebê-la como gratidão. Quem, por ocasião de falência, demissão ou crise financeira, soube o que significa quando o fluxo óbvio de ganho repentinamente é interrompido, pôde muito bem acompanhar o que foi formulado aqui. A outra corrente de doação dispõe de um fôlego mais longo. A vida espiritual não produz valores econômicos, não tem efetivamente nada para vender e não obtém lucros.
quanto a valores materiais, ela só pode utilizá-los ou destruí-los. De onde vem, então, o apoio financeiro que deve criar as condições vitais para as instituições culturais? Da vida econômica. Quando, de certa forma, o espírito, como dádiva da vida espiritual, submerge, encarna-se e morre na vida econômica. Ele demonstra suas forças produtivas. Não somente colabora para um desempenho econômico, mas ainda gera excesso, lucro. Organizações sadias que sabem conectar muito, em termos de espírito, a sua renovação de produtos e a eficiência de seus processos, criam lucros. Nós já dissemos que quando se reinveste economicamente esse lucro, por inteiro, a vida econômica fica supernutrida e a vida espiritual subnutrida. Além de juros e reservas empresariais normais, esses lucros deveriam fluir novamente para as fontes das quais surgiram, para a vida espiritual cultural. Com efeito, esse é o investimento mais produtivo para um lucro desse tipo, pois é por meio dele que a continuidade da corrente espiritual alimentadora é garantida. Para garantir a liberdade da vida espiritual, a vida empresarial precisa evitar qualquer tendência a dirigir essa corrente de doação ou a querer atrelá-la a quaisquer condições comerciais para seu emprego. Eu não sei o que contar. Gente, nós temos muito que desenvolver, né? Sim, nós temos muito. Eu acho que a gente precisa até voltar nesse parágrafo, sabe? Eu acho que a gente poderia ler de novo, sabe? Porque para mim ainda essa vida jurídica, eu não sei se vai abrir para falar, é bem É. complexa, né, Cíntia? Porque, Logo no parágrafo à frente, ele vai falar sobre a vida jurídica. sim, porque só Uhum, essas duas aí é um paradoxo para nós, né? Porque, olha só, se a gente desenvolve muito uma, que é o que a gente está vendo, a gente vê, tá tudo, né, as grandes potências aí, que tem a vida econômica na mão de todo o planeta, tá quebrada. Eu tenho amigos que falam assim, olha, a vida econômica desses países que estão, vai, primeiro mundo e tal, é um grande dinossauro que recebeu uma bomba no pé, mas ela vai morrer, só que ainda não foi a mensagem para o cérebro do dinossauro, entende? Mas vai uhum, morrer. Agora está explicado por quê, né? Porque ele não volta o fluxo para a vida cultural, né? E espiritual, então não vai morrer mesmo, porque não devolve, né? Ai, uhum. meu Deus. Enfim, Agora, eu até entendo uma frase assim que eu vivo com ela há muito tempo, assim, que nossa, me fugiu a palavra. Como que fala quando você tem, quando você desenvolve economicamente? Como que fala? Me fugiu o substantivo. É, nossa, como que quando você tem um crescimento assim, que você tem benesses assim, como que chama isso? Gente do céu. Lucro, Hã? O quê? lucro, Não é lucro, lucro, é quando você tem uma. Quando você fala assim. superávit, superávit, está Não, não acima é, do não é econômico, mas é quando você começa a desenvolver, por exemplo, no trabalho, e você começa a ter várias coisas acontecendo, você coloca em movimento e você começa a expandir, mas não é nessa coisa tão econômica. É econômico, mas não é nessa dureza da economia. Mas, gente, como que fala isso quando você. Empreender?
Se até quando você deseja votos para as pessoas de aniversário, você usa essa palavra, que você tenha. Nossa, Realizações, crescimento. com a realização. Sucesso! Mais o que isso? Realização. Gratificação. Mais. Progresso. Mais ainda. Promoção. Não, tem a ver com progresso, com realização. Concretiza os sonhos, realiza, você... Mas esse tem um nome, gente. Me fugiu o nome. Que nervoso que me dá quando isso Explica a acontece. ideia, Cíntia, explica a ideia. Então, a ideia é essa. Que você, inclusive quando você faz aniversário, a pessoa faz aniversário, você deseja que ela tenha isso. Não é sucesso, tem a ver com progresso, tem a ver Dinheiro! Hã? Dinheiro! Não, mas nesse sentido Prosperidade. espiritual, é isso que eu quero falar. Empreendedor, empreendimento. Evolução. Prosperidade. Nossa, agora todo mundo... Prosperidade, é isso. Como que a prosperidade tem a ver com o espiritual? O dinheiro, né, nesse campo espiritual, ele traz prosperidade. Não é que ele traz riqueza, não é que ele traz, sabe? É prosperidade. É exatamente isso. É isso. Gente, eu preciso Isso, é realmente sair prosperidade. agora. Eu acho que é isso mesmo, a prosperidade, porque às vezes vai depender do dinheiro, você prospera em tudo que você faz. Então, às vezes, até não é dependente do dinheiro, né? Você vai no Exato. investimento, você prospera, você põe para frente, flui, a coisa vai na net, né? É isso, né? Ô, Gente, vamos Cíntia, acho que a gente terminar pode então, hoje um terminar. pouquinho mais cedo. Eu vou ler o Lava-Pés de novo para a gente poder sair com ele e a gente se vê então daqui a 15 dias, tá bem? Ou no Brasilidades, que ainda dá para fazer a inscrição. Ainda dá para participar online, hein? Quem Isso quiser. aí. Mesmo que não consiga acompanhar em tempo real, quem fizer a inscrição online vai receber o link para assistir quando quiser. E a programação tá linda, viu? Então, lava-pés. Ó muda pedra, em ritual, a ti me inclino em gratidão. Graças a ti sou vegetal. A vós sou grato, ó solo e flora, e a vós me curvo. Me elevastes ao animal que sou agora. Ó pedra, erva e animal, reverencio-vos tão grato a tripla ajuda a este mortal. Criança, ante ti depomos nossa piedosa gratidão, pois, porque és, nós também somos. Da divindade, una ou plural, emana a gratidão, que enlaça a esfera do existencial. Gente, Gente, muito obrigada pela muito obrigada, presença de vocês, viu? obrigada Um mesmo. abraço. Outra. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.